Bom dia! No programa Extra Classe de hoje você confere os destaques do Consimpro, Congresso do Simprominas, que começa na próxima sexta-feira, no dia 30 de maio. Trabalho, política e educação. Mundo do trabalho em transformação e os desafios da profissão docente. Este é o tema do 10º Congresso dos Professores do Estado de Minas Gerais. A programação começa dia 30 de maio, sexta-feira. Às 7h30 a mesa de abertura será com Gilson Luiz Reis, presidente do Simprominas. Às 8h começa a conferência de abertura, Mundo do Trabalho em Transformação e os desafios da profissão docente. A conferencista será Lucília Machado, da UNA. A coordenadora será Marilda Silva, diretora do Simprominas. Dia 31 de maio, sábado, as atividades começam às 9h, com o debate Desenvolvimento Nacional e Valorização do Trabalho. O palestrante convidado é o senador Inácio Arruda e o coordenador será Nilton Pereira de Souza, diretor do Simprominas. A partir das 14h começam as oficinas temáticas. Domingo, 1º de junho, o debate será às 9h. O novo contexto sindical brasileiro e a organização docente. Os palestrantes serão o jornalista Altamiro Borges e o professor José Daricrain, da Unicamp. O coordenador será Gilson Reis, presidente do Simprominas. Às 11h30 acontece a plenária de encerramento e o lançamento da campanha de valorização do trabalho docente. Esperamos, professor e professora, vocês no nosso congresso, um congresso que já é vitorioso pelo tema e pela nossa capacidade de mobilização do conjunto da categoria. As inscrições para o Consimpro podem ser feitas pela internet no portal do Simprominas. Informações nas regionais e pelo telefone 31 3115 3000. Para falar sobre trabalho e educação, a entrevistada de hoje do nosso programa é a professora Lucília Machado, doutora em Educação e coordenadora do mestrado em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local do Centro Universitário UNA. Bom dia, professora. Bom dia, Denilson. Bom dia. Uma das discussões recorrentes, tanto no meio acadêmico quanto sindical, diz respeito às transformações no mundo do trabalho. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Nós, de fato, estamos vivendo uma transformação no mundo do trabalho? Bom, Denilson, o mundo do trabalho sempre esteve em transformação. É importante nós chamarmos atenção para as particularidades desse processo e as suas consequências nos dias de hoje. Com relação ao contexto atual, as mudanças que estão ocorrendo são decorrentes de políticas de ajustes, de reestruturações nacionais e no nível das empresas que afetam a organização dos processos de trabalho e as relações profissionais. E essas mudanças, elas têm a ver com o fenômeno da globalização, né? A globalização de ordem econômica, cultural, política, ela tem diversas dimensões, mas ela tem um fundo comum, que é a alteração das bases de competitividade do capitalismo e também as possibilidades de alocação, novos critérios de alocação dos investimentos econômicos, sempre motivados por uma mudança que diz respeito à dissolução das fronteiras econômicas, movimentação livre do capital financeiro e o livre comércio. E um dos fatores que propiciaram esta transformação destas relações internacionais são as inovações tecnológicas, inovações que derivam das invenções no campo da microinformática, da eletrônica, da microinformática e também no campo da biotecnologia e no desenvolvimento de novos materiais. E eu acho interessante, Denilson, que é o seguinte, que essas mudanças, elas têm uma orientação que causam alguns transtornos no mundo do trabalho que inquietam, como você disse, o movimento sindical. Porque elas trazem uma visão tecnocrática, fundamentada na lógica e nos mecanismos de mercado. Elas reproduzem e aprofundam a divisão internacional do trabalho, de tal forma que as atividades de desenvolvimento tecnológico, científico, desenvolvimento de produtos, comercialização, elas ficam nos países desenvolvidos e as atividades de produção nos países menos desenvolvidos. Agora, como que essas transformações impactam
o professor, né? Como que no dia a dia da profissão docente? Como cidadão, né, há um impacto para todos nós, como cidadãos, porque estas mudanças, elas aprofundam o abismo que divide sociedades ricas e pobres, classes sociais, aprofundam também as desigualdades sociais, há uma distribuição desigual dos benefícios e custos da globalização. No que se refere particularmente aos professores, né, é importante considerar, e não só os professores, também eu gostaria de chamar a atenção que tem outras oportunidades que esta globalização trazem para os cidadãos em geral. A possibilidade, portanto, de uma maior comunicação planetária, né, possibilitando introduzir, trabalharmos em redes e articulações visando objetivos, metas e até ações concretas comuns, né? Então é uma perspectiva importante dentro desse cenário, portanto é um movimento contraditório, que traz chances, inclusive para as mulheres que são mais incorporadas ao mercado da economia capitalista, né? Com empregos, né? Agora, sem dúvida, para os professores e para as escolas, há algumas sutilezas desse processo que são importantes. Existem tanto ameaças quanto oportunidades. Um aspecto importante chamar a atenção é que, como essas mudanças atingem uma forma de organizar a economia e a sociedade como um todo, também a escola, como parte desse contexto, ela tem que ser. Há uma movimentação, há uma alteração. Surgem novas fontes de informação para as pessoas. Então, o professor e a escola, eles não mais detêm o monopólio do conhecimento. O aluno, ele se sente mais livre para buscar informações, outras fontes de informações. Mas o perigo está aí, porque você tem uma volatilidade muito grande das informações e uma insegurança com relação à relevância, confiabilidade das informações que você acessa. A formação do professor atualmente permite que ele esteja sintonizado com o uso dessas tecnologias? Ou você tem tanto um problema que diz respeito ao preparo do professor e o preparo da própria escola. Então, o professor, ele tem, vamos dizer assim, algumas defasagens no seu processo de formação, como todo trabalhador hoje, uma vez que essas mudanças elas são muito rápidas e bastante abrangentes, mas você pode dizer também que as escolas também não estão muito preparadas e não estão oferecendo os meios e as condições de trabalho para que os professores possam também vamos dizer assim, fazer um trabalho diferenciado, né? Que exercer um outro papel e um poder que hoje ele pode exercer. Professora, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a alguns segundos a gente volta a conversar sobre trabalho e educação. Daqui a pouco a gente volta.